Pentágono confirma o envio de sistemas antimísseis THAAD a Israel. Por que ele é tão importante? Pergunta. O secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryden, confirmou a repórteres em uma declaração neste domingo 13 de 2024 que a defesa dos Estados Unidos vai posicionar sistemas de defesa antimísseis THAAD em Israel. Segundo a orientação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de defesa, Leon Austin, autorizou o envio de uma bateria de defesa de área de alta altitude terminal THAAD. A tripulação associada de militares dos Estados Unidos para Israel para ajudar a reforçar as defesas aéreas do país no Oriente Médio após os ataques sem precedentes do Irã contra Israel em 13 de abril e novamente em 1º de outubro, disse Ryder. De acordo com o exército dos Estados Unidos, cada bateria de defesa aérea THAAD consiste em 6 lançadores montados em um veículo de carga de 48 mísseis interceptadores, 8 por lançador. Além disso, cada complexo inclui um radar de vigilância móvel e um radar de controle, bem como um posto de controle de fogo, tática e comunicações. Ao todo, para operar todos os componentes de uma bateria, são necessários 95 soldados. A pasta enfatizou que os Estados Unidos já haviam enviado a bateria THAAD para Israel em 2019, com o propósito de treinar e testar a integração de sistemas de defesa aérea. Além disso, sob Biden, o THAAD foi posicionado no Oriente Médio após o ataque a Israel em 7 de outubro de 2023. Relatórios da mídia israelense já haviam adiantado a notícia, afirmando que a iniciativa vem como uma forma de apoio à nação hebraica que pretende revidar os lançamentos de mísseis iranianos. O que é o THAAD? Por que Israel o quer? Pergunta. Introduzido no exército dos Estados Unidos em 2008, o terminal de defesa da área de alta altitude, THAAD na sigla em inglês, é um sistema de defesa antimísseis projetado para interceptar mísseis balísticos de curto, médio e intermediário alcance na fase de reentrada. Desenvolvido pela Lockheed Martin, o THAAD destrói projéteis usando apenas força cinética. Seus interceptadores possuem cerca de 900 kg e 6,17 metros de comprimento e custam cerca de 12 milhões de dólares cada. Movidos por um motor Pratt Whitney de combustível sólido com vetorização de impulso e capacidade de acelerar a velocidade de até Mach 8.2, o THAAD tem um alcance de 150 km a 200 km, incluindo uma altitude de interceptação máxima de 150 km do solo. Cada veículo de lançamento carrega 8 interceptadores e, junto com lançadores e um veículo de controle e comando, as baterias apresentam um radar de busca e rastreamento Raytheon AN TPY-2X Band com um alcance de detecção de 1000 km. Uma bateria THAAD custa 800 milhões de dólares, embora o preço para clientes estrangeiros seja conhecido por ultrapassar 1 bilhão. Os Estados Unidos operam 7 e 8 baterias THAAD e outros operadores incluem os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Mas o uso em combate para você mais morno, o sistema entrou em ação pela primeira vez em janeiro de 2022 sob a bandeira dos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, o THAAD falhou em interceptar todos os projéteis de uma barragem mista de movimento iemita Houthis, que incendiaram parte do aeroporto de Abu Dhabi e destruíram caminhões tanque de petróleo perto de uma base militar que hospedava a tropa dos Estados Unidos, França e Emirados Árabes Unidos. A possível insatisfação de Abu Dhabi com o desempenho do THAAD pode tê-lo levado a comprar sistemas de defesa aérea de curto e médio alcance. Rafael Spider de Israel sabe que os THAADs foram ocasionalmente postos em Israel pelos Estados Unidos, mas não está claro onde o sistema estava durante os ataques de drones e mísseis do Irã em abril e outubro, quando vários mísseis penetraram nas defesas e atingiram seus alvos. Os Estados Unidos também colocaram THAADs na Coreia do Sul e na Romênia. No mínimo, o posicionamento do THAAD pelos Estados Unidos pode ser uma demonstração simbólica do apoio americano contínuo a Israel, cujas defesas de mísseis se mostraram sobrecarregadas por 200 mísseis balísticos iranianos, de um arsenal de milhares.
apesar da necessidade de defender menos de 22 mil quilômetros de área terrestre, uma área equivalente ao estado do Sergipe, a menor federação brasileira. Em 14 anos, o Brasil registra a entrada de 1,7 milhão de imigrantes, sendo 29,4% da Venezuela. Em contrapartida, 4,9 milhões de brasileiros vivem fora do Brasil. O Brasil registrou a entrada de 1,7 milhão de imigrantes entre 2010 e agosto de 2024. O número foi divulgado na última quinta-feira, 10 de outubro, pelo Boletim das Migrações vinculadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o governo, 500,6 mil migrantes vieram da Venezuela, 29,4%, 183,1 mil do Haiti e 100,8 mil da Bolívia. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Boletim das Migrações é uma importante ferramenta de monitoramento quantitativo para entender as tendências migratórias, planejar e implementar políticas públicas mais eficazes e assim garantir a proteção dos refugiados e imigrantes no Brasil. Por outro lado, quase o triplo de brasileiros procura outro país para viver. São 4,9 milhões, vivendo principalmente nos Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido e Japão. O Brasil também tem 146,1 mil refugiados. Refugiados são aquelas pessoas que foram forçadas a sair de seu país por motivos políticos, religiosos ou violações de direitos humanos, que foram autorizados a morar no Brasil de forma permanente ou com prazo determinado. Os refugiados reconhecidos, ou seja, aqueles examinados pelo Comitê Nacional para os Refugiados, vêm principalmente da Venezuela, 134 mil, Síria, 4,1 mil, e República Democrática do Congo, 1,1 mil. Outros 450,7 mil pedidos de reconhecimento de condição de refugiado estão em análise do comitê. Essas pessoas são contabilizadas como migrantes. Não temos linhas vermelhas quando se trata de nos defender, diz o Ministério das Relações Exteriores do Irã em recado para Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse neste domingo, 13 de 10 de 2024, que o país não tem linhas vermelhas para salvaguardar a proteção do povo iraniano e a soberania do país. Os comentários do chanceler Abbas Araghchi pareciam ter a intenção de dissipar sugestões de que o Irã absorveria um ataque israelense sem uma resposta adicional, como Teherã fez no início deste ano, quando Israel atacou o Irã pela última vez após uma saraivada de mísseis iranianos. Embora tenhamos enormes esforços nos últimos dias para conter uma guerra total em nossa região, diz claramente que não temos limites na defesa do nosso povo e interesse, diz Araghchi em uma postagem no X. O chanceler também chamou a atenção para o fato de que os Estados Unidos têm entregue uma quantidade recorde de armas a Tel Aviv. Agora também estão colocando as vidas de suas tropas em risco ao posicioná-las para operar sistema de mísseis dos Estados Unidos em Israel, afirmou. A declaração da chancelaria iraniana acontece enquanto o Oriente Médio se prepara ansiosamente para a resposta de Israel aos ataques de mísseis de Teherã 2 semanas atrás, e ao mesmo tempo em que o exército israelense invadiu neste domingo os portões de uma base das Forças Interim das Nações Unidas no Líbano, conforme noticiado. Aumento de países dispostos a aderir ao BRICS mostra cansaço da ordem americana, diz especialista. A extensa lista de estados que expressaram interesse em aderir ao BRICS mostra que o mundo está procurando uma alternativa à ordem norte-americana, disse o cientista político russo Bogdan Bezpalko. O assessor presidencial russo Yuri Yashakov comunicou recentemente aos jornalistas que o número de estados dispostos a cooperar com o BRICS de uma forma ou de outra, incluindo a adesão à associação, atingiu 34 nações. Como Bezpalko observou, os Estados Unidos estão em processo de declínio e estão tentando manter seu poder, mas o cansaço de sua ordem entre os países do mundo está chegando. Naturalmente, com a queda da potência hegemônica, os Estados Unidos, é claro que os países querem ter alguma alternativa com quem se possa contar, onde se possa obter apoio, onde se possa, de alguma forma, construir relações econômicas internacionais de forma mais equitativa, pelo menos em paridade, não apenas receber instruções, disse Bezpalko.
O BRICS é uma associação interestatal criada em 2006. A Rússia assumiu a presença do BRICS em 1º de janeiro de 2024. O ano começou com a entrada de novos membros na associação, além da Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul. O BRICS agora inclui o Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. O principal evento deste ano vai ser a cúpula do BRICS, com a participação de chefes de estados em Kazan, na Rússia, de 22 a 24 de outubro. Irã envia 2 satélites a Moscou para serem colocados em órbita por foguetes russos. Teherã enviou 2 satélites de fabricação local para a Rússia a fim de serem colocados em órbita por um veículo espacial russo, informou a agência de notícias TASNI no sábado 12 de 10 de 2024. De acordo com a mídia, os satélites Kouzar e Rodrod, construídos por uma empresa privada iraniana, foram enviados na sexta-feira, 11 de 10 de 2024, para lançamentos na órbita da Terra. O lançamento desses satélites é considerado um marco importante na história da indústria espacial do Irã, uma vez que representa o primeiro esforço substancial do setor espacial privado do país, ressalta a mídia. O satélite Kouzar, que começou a ser desenvolvido em 2019, foi projetado para a agricultura de precisão e mapeamento, enquanto o Rod é um satélite de comunicações da internet das coisas. Espera-se que o lançamento desses satélites promova um avanço significativo na autossuficiência do Irã em tecnologia espacial, crie empregos e eleve a posição global do país na indústria espacial, afirma a mídia. Antes do envio dos satélites, Hassan Salarieh, chefe da agência espacial iraniana, visitou a empresa para inspecionar os estágios finais de preparação. A Rússia colocou satélites iranianos em órbita em fevereiro deste ano e em 2022. No mês passado, o Teherã realizou seu segundo lançamento de satélite deste ano usando um foguete construído pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Mídia revela porque a União Europeia está investindo na produção de armas na Ucrânia. A União Europeia está investindo na produção de armas na Ucrânia porque suas próprias fábricas não conseguem dar resposta às necessidades de armamento de Kiev, segundo o The Washington Post, que cita um diplomata europeu. O artigo admite que as indústrias militares da Europa e dos Estados Unidos não permitem satisfazer a demanda de armas do conflito ucraniano porque estavam sempre orientadas para o cenário internacional com menos conflitos. Penso que há uma percepção de que a Europa não é capaz de produzir as armas de que a Ucrânia precisa e que a forma mais fácil é os ucranianos fazerem-nos eles próprios, disse a um jornal um diplomata europeu sob condição de anonimato. A própria publicação salienta que mesmo com a injeção de dinheiro europeu, o setor de defesa ucraniano está muito atrás da Rússia em termos de volumes de produção. A Rússia, por sua vez, disse repetidamente que o fornecimento de armas à Ucrânia impede o alcance de um acordo de paz e envolve diretamente os países da OTAN nas hostilidades. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito, não apenas fornecendo armas, mas também treinando pessoal militar ucraniano no território da Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. Irmã de Kim alerta Seul sobre desastre horrível após drones sul-coreanos sobrevoarem Pyongyang. Kim Yo-jong, irmã do presidente norte-coreano Kim Jong-un, alertou Seul no sábado 12 de 10 de 2024 sobre um desastre horrível se drones sul-coreanos forem encontrados voando sobre a capital norte-coreana. Kim também criticou os militares do sul por sua resposta à alegação do norte de que os drones sul-coreanos entraram no céu da capital em uma declaração divulgada pela mídia estatal KCNA. Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de enviar drones para Pyongyang à noite nesta semana passada, que a intrusão exigia uma ação retaliatória. É um erro de cálculo. Se os militares pensam que podem facilmente passar pela violação crucial da soberania do nosso Estado, mesmo com impunidade, embora os militares afirmem descaradamente que não o fizeram, e evitar os olhos de preocupação da comunidade internacional. No entanto, o momento em que um drone da Coreia do Sul for descoberto no céu sobre nossa capital, mais uma vez, certamente levará a um desastre horrível. Pessoalmente, desejo que tal coisa não aconteça, afirmou Kim Yo-jong. Resposta, o Estado-Maior Conjunto sul-coreano disse que não podia confirmar as acusações do Norte, segundo a Reuters. O fato de que os mesmos que transportaram os panfletos são os próprios drones é o cerne da gravidade do incidente recente, disse que, segundo a citação, referente aos panfletos anti-Coreia do Norte. Ela acrescentou que a culpa é do exército sul-coreano por não ter identificado os drones enviados por uma organização não governamental que cruzou a fronteira.
Força Aérea Brasileira subestimada por espionagem aérea dos Estados Unidos? Pergunta. Avião dos Estados Unidos sobrevoa perigosamente o Brasil e pilotos ignoram os controladores brasileiros. Recentemente, o espaço aéreo brasileiro foi palco de um incidente incomum envolvendo um avião militar dos Estados Unidos, um Boeing WC-135R Constante Fênix, especializado em rastrear partículas nucleares na atmosfera, realizou um voo próximo à costa brasileira, aparentemente sem coordenação prévia com a Força Aérea Brasileira. O que chamou a atenção não foi apenas a presença desta aeronave exótica, mas também a atitude dos pilotos norte-americanos que simplesmente ignoraram os pedidos dos controladores de voo brasileiros. Conforme relatado em um vídeo anterior do canal, o Boeing WC-135R decolou de San Juan, em Porto Rico, e fez um voo pela costa atlântica sul-americana, aproximando-se perigosamente do espaço aéreo da Venezuela e do Brasil. Essa movimentação não passou despercebida pelos militares venezuelanos, que denunciaram a provocação sistemática e violação da nossa soberania por meios aéreos e marítimos norte-americanos. No caso do Brasil, a aeronave norte-americana voou próximo às usinas nucleares brasileiras, chegando a sobrevoar a região a baixa altitude antes de dar meia volta e retornar pelo mesmo trajeto. Essa atitude levantou suspeitas de que o objetivo do voo seria tentar descobrir se o Brasil havia realizado algum teste nuclear. Questionado sobre os motivos desses voos próximos ao Brasil, a Venezuela, a Força Aérea dos Estados Unidos, respondeu que a aeronave estava voando ao sul do globo para calibrar o detector de explosões nucleares a bordo, a fim de definir um padrão de ar limpo. No entanto, essa justificativa parece pouco convincente, uma vez que a aeronave deveria evitar voar próximo a usinas nucleares para realizar essa calibração. Apesar de o WC-135R estar voando a mais de 12 milhas náuticas da costa brasileira fora do espaço aéreo territorial do país, esse espaço ainda é controlado pelo Brasil através da região de informação de voo de Recife, regulada por tratados internacionais. Portanto, esperava-se que o piloto da aeronave norte-americana fosse mais colaborativo com os controladores de voo brasileiros. No entanto, isso não aconteceu. Quando o controlador da FAB entrou em contato com a aeronave, solicitando informações sobre destino, rota e altitude, o piloto norte-americano foi extremamente econômico em suas respostas, afirmando apenas que estava conduzindo operações no espaço aéreo internacional e que era uma aeronave militar dos Estados Unidos conduzindo missões rotineiras. Após essa breve resposta, os pilotos americanos simplesmente ignoraram os questionamentos adicionais dos controladores brasileiros. Essa atitude dos pilotos norte-americanos contrasta com o que normalmente ocorre em outras regiões do mundo, onde voos de aeronaves militares não colaborativas em espaços aéreos internacionais próximos a áreas soberanas costumam resultar em rápida interceptação por caças de países vizinhos. Essa é uma prática comum no Mar da China Meridional e no Mar Báltico, onde os caças da OTAN e da Rússia frequentemente se interceptam mutuamente. No caso do Brasil, no entanto, a FAB não parece ter tomado uma atitude tão firme quanto os militares venezuelanos afirmaram ter interceptado e expulsado o avião espião americano de seu espaço aéreo. Não há informações sobre uma ação similar por parte da Força Aérea Brasileira. Essa situação suscita diversas questões. Por que a FAB não enviou caças para interceptar o avião espião norte-americano, já que ele estava em altitude extremamente suspeita e ignorando os controladores de voo brasileiros? Pergunta. Qual seria o real objetivo desse voo tão próximo às instalações nucleares do Brasil? Pergunta. E por que os pilotos americanos adotaram uma postura tão pouco colaborativa com as autoridades brasileiras, mesmo estando em uma região controlada pelo Brasil? Pergunta. Essas são perguntas que merecem reflexão e possivelmente uma resposta mais contundente por parte das autoridades brasileiras. Afinal, a soberania e a segurança do espaço aéreo nacional devem ser preservadas independentemente de quem esteja voando naquela região. Um incidente envolvendo o avião espião norte-americano no espaço aéreo brasileiro revela uma situação delicada e potencialmente preocupante. A falta de colaboração dos pilotos americanos e a aparente inação da FAB diante dessa situação levanta questionamentos importantes sobre a defesa da soberania nacional e a necessidade de uma postura mais firme e vigilante em relação a esse tipo de ocorrência. É fundamental que o Brasil mantenha sua vigilância e esteja preparado para lidar com eventuais ameaças à sua segurança, mesmo que elas venham de supostos aliados.
dura realidade como a União Europeia selou seu status de potência murcha? Pergunta. Na primavera de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou que a decisão suicida e absolutamente política da União Europeia de se livrar da energia barata e confiável dos gasodutos russos culminaria na perda séria e talvez irreversível de competitividade contra outras potências mundiais. O projeto europeu está se aproximando de um ponto de inflexão e ameaça cair na apatia e irrelevância geopolítica graças à paralisia política interna, ameaças externas e mal-estar econômico, sugeriu o editor-chefe da Bloomberg Europe Politics and Economics, Ben Seals, em uma ode melancólica às perspectivas políticas e econômicas nada invejáveis da União Europeia nos próximos anos. Após décadas de alertas e crescimento abaixo da média, os líderes da região estão repetidamente confrontando uma enxurrada de evidências de que o declínio está se tornando imparável, alertou Seals, apontando para uma série de más notícias políticas e econômicas para as forças europeístas, desde ganhos da direita populista na França, o possível fechamento da fábrica da Volkswagen, até a saída do Vale do Silício dos mercados europeus devido às rigorosas regras de inteligência artificial. O observador sugeriu que os desenvolvimentos demonstram o fracasso da União Europeia em agir como um bloco econômico coeso e dinâmico. Se você quer ser uma potência geopolítica, então o poder econômico é o ingrediente-chave, diz o professor Grutan Wolff, da Universidade Livre de Bruxelas, da Bloomberg, enfatizando que na Europa o crescimento da produtividade foi um desastre e que, embora a região ainda seja rica, esses diferenciais ao longo de 20 anos têm implicações enormes. Em comparação, enquanto os Estados Unidos e a China, os principais concorrentes da Europa, enfrentam seus próprios problemas, eles pelo menos têm instituições para a tomada de decisões centralizadas e a capacidade de gerar grandes quantidades de capital privado ou público para a defesa e investimentos em tecnologia de ponta, o que não é o caso da União Europeia. Seals apontou para os comentários surpreendentemente fracos do presidente francês Emmanuel Macron em um painel na Alemanha no início deste mês, onde o presidente francês destacou o risco que o bloco enfrenta de se encontrar fora do mercado se continuar com suas estratégicas clássicas. Como exemplo, esta perda de suprimentos de energia, como exemplo, está a perda de suprimentos de energia russos baratos após 2022, combinados com as iniciativas do governo Biden para atrair indústrias europeias para fora do bloco por meio da energia barata e subsídios como centrais para minar a competitividade das economias centrais na exportação da União Europeia. Isso se soma aos desafios pré-existentes impostos pela ascensão da China e sua própria vasta máquina de fabricação e o salto global em inovação tecnológica que em grande parte contornou a região, sugeriu Seals. O resultado ameaça causar danos que vão além de simplesmente ficar para trás em investimentos e produtividade, isto é, o sentimento eurocético, diz o artigo que apareceu com destaque na primeira página da agência de notícias norte-americana. Não são apenas os eurocéticos, como Viktor Orbán da Hungria, um espinho perene no lado do bloco. As autoridades em países europeus centrais estão começando a ver a União Europeia como um obstáculo que precisam contornar em vez da fonte da prosperidade e proteção que ela representou até agora. Mas os problemas da União Europeia já vinham de longa data. Seals enfatizou, apontando que o bloco está em declínio relativo desde a União Monetária do euro no final dos anos de 1990. O analista Bloomberg estima que o bloco seria 3 trilhões mais rico se tivesse acompanhado o ritmo dos Estados Unidos, o suficiente para aumentar a renda do trabalhador médio em cerca de 13 mil dólares por ano, 13 mil euros por ano. Em vez disso, depois de 2008 e particularmente desde 2022, muitas das economias tradicionais da região, incluindo a Alemanha, têm oscilado à beira da recessão e ocasionalmente escorregando para ela, e enfrentando a desindustrialização em meio a preços de energia auto-infligidos e insustentavelmente altos, perda de mercados e competição estrangeira cada vez mais potente. Hoje, vemos que, por razões absolutamente políticas, devido às suas próprias ambições e sob pressão de seus senhores americanos, os países europeus estão impondo cada vez mais sanções ao mercado de petróleo e gás. Disse o presidente Putin em maio de 2022, quando Bruxelas anunciou planos de se livrar do petróleo e gás russos baratos e confiáveis fornecidos por oleodutos.
A rejeição dos recursos energéticos russos significa que a Europa se tornará sistematicamente a região com os maiores custos de energia do mundo. Isso prejudicará seriamente, de acordo com alguns especialistas, irrevogavelmente a competitividade de uma parte significativa da indústria europeia, já que está perdendo a competição para empresas de outras regiões do mundo, disse Putin na época. Temos a impressão de que nossos colegas políticos e economistas ocidentais simplesmente esqueceram os fundamentos das leis elementares da economia ou, em seu detrimento, preferem ignorá-las deliberadamente, acrescentou. Teatro Irã a curto prazo, planejamento contínuo da guerra contra o Irã, por Michel Chossudovsky. Uma revisão dos planos de guerra desde meados da década de 1990. Em desenvolvimentos recentes, houve inúmeras declarações no sentido de que Israel está em guerra com o Irã. Israel é um instrumento do Pentágono, Netanyahu é um proxy. Israel não age sem o consentimento dos Estados Unidos ou OTAN. O artigo a seguir, publicado pela primeira vez em fevereiro de 2007, confirma a guerra contra o Irã estava na prancheta do Pentágono desde meados da década de 1990. Sob a estratégia de contenção dupla do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, direcionado contra os estados desonestos do Iraque e do Irã, formulado durante o governo Clinton. O primeiro o Iraque, depois o Irã, o armazenamento e a implementação de sistemas de armas avançadas direcionados contra o Irã começaram imediatamente após o bombardeio e a invasão do Iraque em 2003. Desde o início, esses planos de guerra foram liderados pelos Estados Unidos em ligação com a OTAN e Israel. O objetivo da guerra contra o Irã foi cuidadosamente delineado pelo Comando Central dos Estados Unidos em ligação com o Comando Estratégico dos Estados Unidos. Os amplos interesses e objetivos de segurança nacional expressos na Estratégia de Segurança Nacional do Presidente e da Estratégia Militar Nacional do Presidente foram a base da estratégia do teatro do Comando Central dos Estados Unidos. A NSS direciona a implementação de uma estratégia de contenção dupla dos estados desonestos do Iraque e do Irã, enquanto esses estados representarem uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos e a outros estados na região e seus próprios cidadãos. A contenção dupla é projetada para manter o equilíbrio de poder na região sem depender do Iraque ou do Irã. A estratégia de teatro do CENTCOM é baseada em interesse focado em ameaças. O propósito do engajamento dos Estados Unidos, conforme defendido no NSS, proteger o interesse vital dos Estados Unidos na região, acesso ininterrupto e seguro dos Estados Unidos e aliados ao petróleo do Golfo. Estratégia do NSS para contenção de estados desonestos. Interesse vital dos Estados Unidos na região, acesso ininterrupto e seguro dos Estados Unidos e aliados ao petróleo do Golfo. Em outras palavras, o objetivo hegemônico dos Estados Unidos é tomar o controle das reservas de petróleo e gás do Irã. É a terra prometida da América, que ironicamente são retratados como uma ameaça ao meio ambiente, ou seja, o CO2 e a falsa narrativa do aquecimento global. Irã, a terceira maior reserva de petróleo do mundo. O Irã não é só o segundo em termos de reserva de gás, depois da Rússia, como também ocupa o terceiro lugar a nível mundial em relação às suas reservas de petróleo. 12% das reservas mundiais de petróleo contra uns escassos 4% dos Estados Unidos. 2. Reservas de gás natural do Irã. O Irã está em segundo lugar depois da Rússia. Rússia, Irã e Catar possuem 54,1% das reservas mundiais de gás natural. Rússia 24,3%, Irã 17,3%, Catar 12,5%, em parceria com o Irã, versus 5,3% para os Estados Unidos. 3. Assumiu o controle da Palestina, Líbano, Síria e corredor de gás marítimo, estendendo-se desde a fronteira egípcia, Gaza e a costa do Levante. O papel tático dos aliados dos Estados Unidos ameaçar o Irã em nome de Washington. Após a invasão do Iraque em 2003, o governo Bush identificou o Irã e a Síria como o próximo estágio do roteiro para a guerra. Sob a administração Trump, o ataque dos Estados Unidos ao Irã foi contemplado com o apoio de Israel e da Arábia Saudita. O projeto dos Estados Unidos é iniciar seus aliados. O projeto dos Estados Unidos é incitar seus aliados do Oriente Médio, incluindo Israel, a ameaçar o Irã em nome de Washington.
Nas palavras do ex-vice-presidente Dick Cheney, Israel fará o trabalho sujo para nós, de acordo com Cheney, em 2005. Os israelitas podem muito bem decidir agir primeiro e deixar que o resto do mundo se preocupe em limpar a confusão diplomática depois. No contexto atual, o conceito de trabalho sujo se aplica a todos os aliados da América. Eles são aliados e também instrumentos da hegemonia dos Estados Unidos. Do ponto de vista militar, os Estados-membros, a maioria dos quais são Estados-membros da União Europeia, agem em nome da agenda hegemônica dos Estados Unidos, enquanto eles são instrumentos da agenda hegemônica dos Estados Unidos. Eles também são o alvo e as vítimas da guerra econômica patrocinada pelos Estados Unidos. A maioria dos países da União Europeia são vítimas da guerra econômica, resultando no colapso do poder de compra, pobreza, desemprego e o fim do estado de bem-estar social. Por sua vez, a mudança de regime é aplicada em todo o mundo. Eleições são manipuladas, chefes de estados e chefes de governo são nomeados generosamente cooptados pelo establishment financeiro, financiados por fundações bilionárias. Enquanto isso, a opinião pública mundial é levada a acreditar que Israel está travando uma guerra contra a Palestina, o Líbano e a Síria, e que a presença dos Estados Unidos deve pressionar Israel a pedir um cessar-fogo. O lobby sionista para Israel é um instrumento útil. Ele serve aos interesses do establishment financeiro. O mundo é levado a acreditar que esta é uma guerra de religiões. O objetivo tácito é fornecer um rosto humano à agenda hegemônica da América. A responsabilidade de proteger. Tenha em mente que o Grande Israel, no contexto contemporâneo, não é estritamente um projeto sionista para o Oriente Médio. Ele se tornou parte integrante da política externa dos Estados Unidos. Seu objetivo estratégico é estender a hegemonia dos Estados Unidos, bem como fraturar e balcanizar o Oriente Médio. Os princípios do direito internacional. Um genocídio está sendo conduzido pelo governo proxy de Netanyahu contra o povo da Palestina. Após Israel, os governos ocidentais são cúmplices na condução do genocídio sob os artigos 3 e 4 da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Artigo 3, cumplicidade de genocídio. Artigo 4, as pessoas que cometem genocídio ou qualquer outros atos enumerados no artigo 3 serão punidas, sejam elas governantes constitucionalmente responsáveis, funcionários públicos ou indivíduos privados. É importante que o movimento pela paz tome consciência do fato de que seus próprios chefes de estado de governo, ou seja, Biden, Starmer, Trudeau, Macron, Scholz e outros, são criminosos do ponto de vista legal. A classe política criminalizada é a criminalização da política. Além disso, desde a Segunda Guerra Mundial, todas as guerras lideradas pelos Estados Unidos têm como alvos deliberados civis, o que é um crime contra a humanidade, segundo a lei dos conflitos armados. Teatro Irã a curto prazo. O artigo abaixo analisa os detalhes de um plano e cenário desclassificado de 2003 de uma guerra contra o Irã intitulada Teatro Irã Nerterm Tianten, a ser implementada imediatamente após a guerra no Iraque. Esse projeto do Pentágono identificou vários milhares de alvos dentro do Irã como parte de uma blitzkrieg de choque e pavor, com toda a probabilidade. Muitos desses alvos ainda estão na prancheta do Pentágono, e Israel está sendo usado pelo Pentágono. O povo de Israel não tem interesse em conquistar o Irã. Guerra econômica versus a opção militar. Nos últimos anos, antes de 7 de outubro de 2023, as sanções dos Estados Unidos contra o Irã ganharam força. A estratégia de Washington era forçar as exportações de petróleo iranianas a zero, com o objetivo de desestabilizar a economia nacional do Irã, formulado por Mike Pompeo durante a administração Trump. O objetivo da política é aumentar os custos do comportamento maligno do Irã e abordar mais fortemente a ampla gama de ameaças à paz e à segurança que seu regime apresenta, de acordo com o funcionário do Departamento de Estado. Enquanto a opção militar contra o Irã for temporariamente colocada em espera, uma guerra surpresa no Líbano foi contemplada por Israel com o apoio dos Estados Unidos como parte da agenda militar mais ampla de Washington, Oriente Médio. De acordo com Elijah J. Magnier, um líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, teve uma reunião privada em abril de 2019 com seus principais comandantes militares, no qual os alertou para se preparar para um verão quente, porque Israel planeja lançar uma guerra surpresa contra o Líbano. Posso não permanecer entre vocês por muito tempo. É possível que todo o primeiro nível de liderança seja morto, incluindo eu. Israel pode ter sucesso em assassinar muitos líderes e comandantes. A morte de algumas personalidades importantes não será o fim do Hezbollah.
porque o partido não depende apenas de indivíduos, mas sim de toda a sociedade, que é uma parte essencial de sua existência, disse Nasrallah ao grupo. Isso foi em abril de 2019, o que confirma que a guerra mais ampla contra a Palestina, o Líbano e o Irã estava na prancheta do Pentágono, em consulta com Israel e a OTAN, há pelo menos 4 anos antes de 7 de outubro de 2023. O teatro Irã a curto prazo, o planejamento contínuo da guerra contra o Irã, por Michel Chossudovsky, fevereiro de 2007. Com o codinome Tirante, dos planejadores militares dos Estados Unidos, identificou vários milhares de alvos dentro do Irã como parte de uma blitzkrieg de choque de barro e agora está em seus estágios finais de planejamento. Revelado em abril de 2006 por William Arkin, um ex-analista de inteligência dos Estados Unidos, escrevendo no Washington Post, o Tirante foi estabelecido pela primeira vez em maio de 2003, após a invasão do Iraque. No início de 2003, mesmo quando as forças dos Estados Unidos estavam à beira da guerra com o Iraque, o exército já havia começado a conduzir uma análise para uma guerra em larga escala com o Irã. A análise chamada Tirante para teatro Irã a curto prazo foi acoplada a um cenário simulado para uma invasão do grupo de fuzileiros navais, uma simulação de forças de mísseis iraniana. Os planejadores dos Estados Unidos da Inglaterra conduziram um jogo de guerra no Mar Cáspio na mesma época, e Bush orientou o comando estratégico dos Estados Unidos a elaborar um plano de guerra de ataque global para um ataque contra armas iranianas e de destruição em massa. Tudo isso acabará por alimentar um novo plano de guerra para grandes operações de combate contra o Irã, que fontes militares confirmaram que agora existe em forma de rascunho. Sob o Tirante, os planejadores do Exército do Comando Central dos Estados Unidos têm examinado cenários de curto e longo prazo para a guerra com o Irã, incluindo todos os aspectos de uma grande operação de combate, desde a mobilização e implantação de forças até as operações de estabilidade do pós-guerra após a mudança de regime. William Arkin, Washington Post, 16 de abril de 2006. Primeiro o Iraque, depois o Irã. A decisão de 2003 de mirar no Irã sob o Tirante não deve ser nenhuma surpresa, faz parte do roteiro militar mais amplo. Já durante a administração Clinton, o Comando Central dos Estados Unidos havia formulado em 1995 planos de teatro de guerra para invadir primeiro o Iraque e depois o Irã. Os amplos interesses e objetivos de segurança nacional expressos na estratégia de segurança nacional do presidente e na estratégia militar nacional do presidente formam a base da estratégia do teatro do Comando Central dos Estados Unidos. A NSS direciona a implementação de uma estratégia de contenção dupla de estados desonestos do Iraque e do Irã. Enquanto esses estados representam ameaça aos interesses dos Estados Unidos, a outros estados na região e os seus próprios cidadãos. A contenção dupla é projetada para manter o equilíbrio de poder na região sem depender do Iraque ou do Irã. A estratégia do teatro é baseada em interesse focado em ameaça. O propósito do envolvimento dos Estados Unidos, conforme defendido, é proteger o interesse vital dos Estados Unidos na região, acesso ininterrupto e seguro dos Estados Unidos aliados ao petróleo do Golfo. Consistente com o sequenciamento de operações do teatro de 1995, os planos para atingir o Irã foram ativados sob o Tirante imediatamente após a invasão do Iraque em 2003, confirmado por Arkin. O componente ativo da agenda militar do Irã foi lançado em maio de 2003, quando modeladores e especialistas em inteligência reuniram os dados necessários para análise de cenário em nível de teatro, ou seja, em larga escala para o Irã. Em outubro de 2003, diferentes cenários de teatro para uma guerra do Irã foram contemplados. O Exército, a Marinha, a Força Aérea e os fuzileiros navais dos Estados Unidos prepararam planos de batalha e passaram 4 anos construindo base e treinando para a Operação Liberdade Iraniana. O almirante Fallon, o novo chefe do Comando Central dos Estados Unidos, herdou planos computadorizados sob o nome Tirante em 19 de fevereiro de 2007. Simultaneamente, os vários componentes paralelos do Tirante foram colocados em prática, incluindo o conceito de operações e fuzileiros navais.
Os fuzileiros navais, enquanto isso, não só se envolveram no planejamento de guerra do CENTCOM, mas também se concentraram em sua própria especialidade, entrada forçada. Em abril de 2003, o corpo publicou seu conceito de operações para uma manobra contra um país fictício que explora a possibilidade de mover forças de um navio para a costa contra o inimigo, determinado sem estabelecer uma cabeça de praia primeiro. Embora o inimigo do corpo de fuzileiros navais seja descrito apenas como um país revolucionário profundamente religioso chamado Carona, ele é, com seus guardas revolucionários, arma de destruição em massa e riqueza de petróleo, inequivocamente destinado a ser o Irã. Vários cenários envolvendo a força de mísseis do Irã também foram examinados em outro estudo iniciado em 2004, conhecido como Defesa de Mísseis do Irã. Nesse estudo, Center for Arms Analysis modelou o desempenho do sistema de armas dos Estados Unidos e do Irã para determinar o número de mísseis iranianos esperados para vazar através de uma defesa de coalizão. O planejamento diário para lidar com as forças de mísseis do Irã cabe ao Comando Estratégico dos Estados Unidos em Omaha. Em junho de 2004, Rumsfeld alertou o comando para estar preparado para implementar o Complan 8022, um plano de ataque global que inclui o Irã. O Complan 8022 exige que bombardeiros e mísseis sejam capazes de agir dentro de 12 horas de uma ordem presidencial. A nova força-tarefa, fontes me disseram, principalmente se preocupa que, se fosse chamado para realizar ataques globais rápidos contra certos alvos no Irã sob alguma circunstância de emergência, o presidente poderia ter que ser informado de que a única opção é nuclear. William Arkin, Washington Post, 16 de abril de 2006. O planejamento militar dos Estados Unidos inclui papéis específicos a serem desempenhados pela OTAN em Israel no caso de um ataque ao Irã. A Marinha Alemã é implantada formalmente sob o mandato da ONU no Mediterrâneo Oriental. Bases da OTAN na Europa também estariam envolvidas. Documentado pela Global Research, jogos de guerra extensivos foram conduzidos desde o último verão pelo Irã e seus aliados da Organização da Cooperação de Xangai, incluindo Rússia e China. Por sua vez, os Estados Unidos conduziram jogos de guerra na costa iraniana. O que agora está sendo contemplado por Washington é um uso esmagador de força militar em retaliação à alegada não conformidade do Irã. Este, é claro, o pretexto é justificativo para travar uma guerra. O Pentágono também contemplou retaliar contra o Irã no caso de um segundo ataque de 11 de setembro. Um terceiro plano define que os militares podem interromper e responder a outro grande ataque terrorista nos Estados Unidos. Ele inclui longos anexos que oferecem um menu de opções para os militares retaliarem rapidamente contra um grupo terrorista específico, indivíduos ou patrocinadores estatais, dependendo de quem se acredita estar por trás do ataque. Outro ataque poderia criar tanto uma justificativa quanto uma oportunidade que falta hoje para retaliar contra alguns alvos conhecidos, de acordo com os oficiais de defesa atuais e antigos familiarizados com o plano. Este plano detalha quais terroristas ou bandidos atingiríamos se as luvas fossem tiradas. As luvas não são tiradas, disse um oficial, que pediu para não ser identificado devido à sensibilidade do assunto. Washington Post, 23 de abril de 2006. A presunção deste documento militar é um segundo ataque de 11 de setembro que está ausente hoje. Cria atualmente uma justificação e uma oportunidade para travar uma guerra contra alguns alvos conhecidos, Irã e Síria. Relatórios da imprensa do Oriente Médio confirmaram que os ataques aéreos planejados não estão de forma alguma limitados às instalações nucleares do Irã. O quartel-general do Comando Central da Flórida já selecionou uma lista abrangente de alvos militares e civis, locais, indústrias, infraestrutura civil, incluindo estradas, sistemas de água, pontes, usinas de energia elétrica, torres de telecomunicações,
Prédios governamentais são parte das suposições subjacentes à Blitzkrieg. Um único ataque poderia resultar em 10 mil alvos sendo atingidos por aviões de guerra voando dos Estados Unidos. Diego Garcia. Enquanto isso, os Estados Unidos reunindo apoio para sua agenda após a realização da Conferência de Segurança Regional nos Emirados Árabes Unidos. Dizem que os planejadores militares favorecem o uso de armas convencionais. O uso de armas nucleares táticas que agora fazem parte do arsenal de teatro de guerra do Oriente Médio não é explicitamente contemplado, pelo menos na primeira rodada da Blitzkrieg patrocinada pelos Estados Unidos. No entanto, o fato de armas nucleares serem reconhecidas como uma escolha possível no teatro de guerra convencional é indicativo de que seu uso é parte integrante do planejamento militar. Em novembro de 2004, como a estratégia dos Estados Unidos conduziu um grande exercício de um plano de ataque global intitulado Global Lightning. Este último envolveu um ataque simulado usando armas convencionais nucleares contra o inimigo fictício Irã após o exercício global. O comando estratégico dos Estados Unidos declarou um estado avançado de prontidão. Nesse contexto, o COMPLAN é o plano operacional de acordo com o Global Strike Plan. Ele é descrito como um plano real que a Marinha e a Força Aérea traduzem em pacote de ataque para seus submarinos e bombardeiros. O COMPLAN 8022 é o plano geral para cenários estratégicos pré-planejados envolvendo armas nucleares. Ele é focado especificamente nesses novos tipos de ameaça: Irã, Coreia do Norte, proliferadores e potencialmente terroristas também, disse ele. Não há nada que diga que eles não podem usar o COMPLAN 822 em cenários limitados contra alvos russos e chineses. O uso de armas nucleares táticas é contemplado pelo COMPLAN 8022, juntamente com armas convencionais, como parte da doutrina de guerra preventiva da administração Bush em maio de 2004. A National Security Presidential Directive foi emitida. Embora seu conteúdo permaneça confidencial, a presunção é de que o plano 35 diz respeito à implementação de armas nucleares táticas no teatro de guerra do Oriente Médio em conformidade com a COMPLAN 8022. Os preparativos de guerra em Israel estão em andamento desde o final de 2004. A Força Aérea Israelense atacará a instalação nuclear do Irã em Bushehr, usando bombas antibanco produzidas nos Estados Unidos e em Israel. Os ataques estão programados para ser realizados em 3 zonas separadas, com a proteção contra interferência de radar e comunicações sendo fornecida pela AWACS da Força Aérea dos Estados Unidos e outras aeronaves dos Estados Unidos na área. Global Research Fish 2 de outubro de 2004. As bombas Bunker Buster também podem ser usadas para lançar bombas nucleares táticas. A B-6111 é a versão nuclear da Blue 113 convencional. Ela pode ser lançada de forma muito semelhante à bomba Bunker Buster convencional. De acordo com a reportagem recente da Sunday Times de Londres, 7 de janeiro de 2007, 2 esquadrões da Força Aérea Israelense estão treinando para explodir uma instalação iraniana usando busters nucleares de baixo rendimento. De acordo com várias fontes militares israelenses, se o Irã respondesse aos ataques dos Estados Unidos e Israel na forma de ataques direcionados em instalações militares dos Estados Unidos, do Iraque, Afeganistão e Estados do Golfo, a assistência ficaria para toda a região. Neste caso, os Estados Unidos poderiam retaliar da forma de ataques nucleares preventivos ao Irã usando ogivas nucleares táticas Bunker Buster. O cenário mais provável é que o Irã, seguindo a lógica de seu próprio planejamento militar, de fato, responderia aos ataques patrocinados pelos Estados Unidos e também enviaria forças terrestres para dentro do Iraque ocupado. O nome do artigo: Teatro Irã a curto prazo, planejamento contínuo da guerra contra o Irã. Uma revisão dos planos de guerra desde meados da década de 1990 por professor Michel Chossudovsky. Pesquisa Global, 21 de fevereiro de 2007. Pesquisa Global, 12 de outubro de 2024.
Vê também vídeo limpando gás no mapa, a agenda do Big Money confiscando as reservas de gás natural marítimo da Palestina.